Olá, turma! E aí, o que vocês acharam do gato zumbi de Schrödinger? Doideira, né? Pois é, gente. O experimento mental do gato de Schrödinger, inclusive no último vídeo foi falado que não foi realizada a experiência propriamente dita, foi um experimento mental. Ele é para mostrar uma das características da física quântica, tá? Mas eu acho que já deu para embaralhar bem a cabeça de vocês, né? Tem coisa que difícil de entender, tem coisa que dá para entender, mas difícil de aceitar. Pois é, isso acontece mesmo com a física quântica. Bom, acho que é importante ressaltar aqui fazer uma revisão do que foi importante do que vocês viram física quântica. Bom, primeiro, a quantização da energia. Bom, a gente já tinha aceitado a quantização da matéria, né, nos modelos atômicos, mas não da energia. Agora a gente tem a quantização da energia, níveis de energia, radiação é quantizada, ou seja, tem valores finitos e bem definidos para essa energia que um átomo, que uma partícula pode emitir, pode receber e assim por diante, tá? Então agora temos quantidades finitas, discretas, quantizadas, tá? Essa foi a primeira característica da quântica. Porém, começamos a ver também a questão da chamada dualidade onda-partícula, primeiramente com a luz. No efeito fotoelétrico, Einstein ele deixou isso meio que no ar, a dualidade onda-partícula. Por quê? Vários fenômenos eles são observados para a luz como onda. Interferência, difração são fenômenos ondulatórios. Contudo, o efeito fotoelétrico, a luz se comporta como partícula. Aquele pacote de energia que Einstein diz, pode considerar como uma partícula, que mais tarde até foi chamada de fóton. Então, o que Einstein fez? Ele deixou a explicação dele no ar na seguinte maneira. Bom, digamos que esses pacotes de energia, quando estão todos juntos, eles se comportam como onda. Em outras palavras, ele disse que a luz pode ser onda e, dependendo do fenômeno, ela pode ser partícula. Só que isso não foi o mais bizarro. Tudo bem, a luz passa, que a luz pode ser onda e partícula, é estranho, mas o experimento está mostrando o que fazer. Pois é, e aí alguém resolveu fazer um experimento da fenda dupla, um experimento do século XVIII, para mostrar algumas características de onda, inclusive da luz. Quando houve a discussão inicial, no século XVIII, se a luz era onda ou era partícula, surgiu então um cientista que fez o experimento da fenda dupla para mostrar que a luz era uma onda. Esse experimento da fenda dupla, a luz ela tem um comportamento, a imagem que se mostra atrás é um comportamento de onda. Foi Thomas Young que fez o experimento da fenda dupla para a luz. E esse experimento pode ser feito inclusive com onda na água, com qualquer tipo de onda você consegue observar. Em algum momento, nesse final do século XIX, início do século XX, alguém teve a brilhante ideia de tentar observar o fenômeno com elétrons. Elétron, a partícula da eletricidade, descoberta por Thomson no início do século XX. Pois é, ao fazer o experimento da fenda dupla com o elétron, surpresa, o elétron se comportou como onda. E aí temos um problema. Para todos os fenômenos, todos os efeitos, você tem um elétron como partícula, mas especificamente na fenda dupla você tem um elétron como onda. E aí que de Broglie sugere, estranhamente, mas ele sugere que o elétron, tal como a luz, tem comportamento de luz e onda. Temos a dualidade onda-partícula tanto para a luz quanto para a matéria também. Ficou estranho, né? Pois é, mas vai ficando cada vez mais estranho conforme vocês foram observando as decorrências dos estudos que foram sendo provados teoricamente por meio de cálculo. E aí surge Heisenberg. Para resolver alguns problemas experimentais, ele propõe o princípio da incerteza. Segundo esse princípio, para uma partícula você não consegue determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade. Em alguns lugares fala a quantidade de movimento que depende, ou momento, que depende da velocidade da partícula. Assim, nós temos
uma característica que mudou completamente da física clássica para a física quântica, que é uma característica probabilística. A física clássica, dizemos que ela é determinista. Por quê? Bom, vocês viram lá em física 1 e 2. Se eu tenho a velocidade do carro, a posição exata dele, e você sabe para onde ele está se movendo, e você tem todas as condições, você consegue determinar onde ele estará daqui a alguns segundos e para onde ele estará se ele manter as mesmas condições. Isso é o que chamamos de física determinística, ou natureza determinística a natureza determinística. Se você tem o conjunto de informações, você consegue prever outras situações. A física quântica já não é mais assim, ela é probabilística. E isso foi outro ponto de incômodo para os cientistas. Inclusive foi o ponto onde Einstein se incomodou muito também. Tem uma frase que ficou famosa e atribuem a Einstein, na qual ele diz: não é possível, Deus não joga dados. Isso foi uma clara oposição à natureza probabilística, né, representada pelo dado. Ele não gostava da ideia da natureza ter esse comportamento probabilístico. Pois é, gente. E sem contar os outros probleminhas, alguns que foram comentados no vídeo, outros também não. Questão da superposição de estados, que foi mostrado no experimento mental do gato de Schrödinger também. Inclusive a ideia de propor experimentos mentais também ela é característica da física moderna. Na física clássica não se usava muito esses experimentos mentais. O experimento era aquele que você ia no laboratório e fazia, observava, media. Na física moderna você começa a permitir essa situação e começa a ser um pouco mais comum você prever uma situação, idealizar para conseguir provar o seu ponto de vista, tá? E nesse experimento mental do gato Schrödinger, comentou-se a respeito da superposição de estado, né? Gato vivo e morto ao mesmo tempo. Coisa estranha. Pois é, e um dos princípios básicos que a gente sempre costuma brincar, né? O que se tem de mais comum, que é inquebrável, que na natureza nenhum corpo ocupa... É impossível dois corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Pois é, na física quântica, mais uma vez, isso também é possível. Mas como? Bom, veja que agora ela é probabilística. Então, se eu tenho uma partícula, um átomo, numa região de probabilidades e outro próximo, numa região de probabilidades, as regiões elas podem se sobrepor. Com isso, você tem, na prática, uma situação no qual dois átomos podem estar ocupando a mesma região, o mesmo espaço, ao mesmo tempo. Nossa, estranho, né? Pois é. Bom, tem outros efeitos que tornam tudo muito esquisito, mas, professor, a gente vê isso na prática, e aí que a gente entra com o principal elemento que eu acho importante enfatizar com vocês. Quando a gente explicou os fenômenos, os efeitos, os experimentos envolvendo a física quântica, que tipo de matéria que a gente estava falando? Está falando do elétron, o átomo, estamos falando de partículas subatômicas, partículas muito pequenas. Então a gente vê que esses efeitos quânticos, eles são notáveis apenas quando a gente está na região do atômico e subatômico, quando a gente está nessa região de interação de partículas. Como eu disse para vocês, a física quântica, a mecânica quântica, ela é probabilística. Então, se a gente tentar resolver os cálculos da física quântica para uma situação comum, por exemplo, calcular a posição do carro. Bom, física quântica é probabilística. O carro é muito grande, aí você tem ali uma faixa de probabilidade do carro estar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, de 0,00001 milímetro. Isso é relevante? Não é. Tá? Então esses cálculos envolvendo a mecânica quântica, se você tentar interpretá-los para uma situação do dia a dia, do nosso mundo, mundo macroscópico, mundo grande, essas situações elas acabam caindo, sendo aproximadas do que a mecânica clássica já prevê. Tá? Então, além de todas essas características, podemos dizer um pouco bizarras, a gente pode afirmar que você não consegue observar essas características bizarras no mundo macroscópico, apenas no mundo microscópico. Professor, tem prova disso? Incrivelmente tem. Já há aplicações de tecnologia, e é claro, além dos experimentos,
mas também já a aplicação de tecnologias que já envolve conceitos, conhecimentos produzidos na física quântica. Podemos dizer que ainda está tocando a superfície, está na praia do mar que pode ser o conhecimento envolvendo a física quântica, mas já temos aplicação prática do que a física quântica pode explicar em relação a instrumentos que o homem pode criar e já está criando, tá? Bom, pessoal, eu precisava fazer esse vídeo de fechamento com vocês e espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos o básico. Eu acho que vocês entenderam por que a gente não aprofundou no cálculo, né? A parte conceitual já é bastante complicada de entender e de aceitar. Mas a parte matemática já envolve ferramentas muito mais complexas e que não vem ao caso a gente estar trabalhando aqui, tá? Então, quem se interessou, quem gostou, bom, pode seguir aí um curso de graduação na área de física ou engenharia física, que aí talvez possa aprofundar um pouco mais nos conhecimentos, e aí no curso superior você começa a conhecer um pouco mais as ferramentas matemáticas necessárias para trabalhar com a física quântica, tá? Perceberam que mudou muito a forma de agir, o que se sabia em relação à física clássica e à física moderna? Mudou muito. Mas isso é da natureza da ciência, tá? A ciência, ela muda. O que a gente precisa entender é que não existe verdades incontestáveis na ciência. Tudo é passível de verificação. Hoje temos um modelo que é aceito como certo. Amanhã, esse modelo ele pode se mostrar não preciso e substituído por um modelo menor. No início do século XX, os cientistas, os ingleses principalmente, da Sociedade Inglesa de Ciência, relutaram em aceitar que a teoria da gravitação de Newton fosse correta, ou estivesse incorreta. Eles não aceitavam ela estar incorreta. Ela tinha um problema, ela conseguia prever o movimento de todos os planetas, mas tinha que ela tinha um erro ali. Quando surgiu a teoria de Einstein, conseguiu prever todos os planetas e até aquele ponto que a teoria de Newton não conseguia provar. Porém, houve resistência dos cientistas da época. E aí precisou encontrar uma nova prova para conseguir determinar que a teoria de Einstein era superior à teoria de Newton. Então entendam, o que é aceito pela ciência não é o que é verdade, é aquilo que você consegue provar, é aquilo que consegue explicar maior quantidade de fenômenos, maior quantidade de situações possíveis, tá? Se você não gostou da teoria quântica, você pode estudar e tentar provar. Aliás, tem cientistas propondo outras teorias que talvez explique tudo que a quântica explique mais um pouco. Talvez você já tenha ouvido falar de teoria das cordas, por exemplo. Pois é, não entendo sobre a teoria das cordas, mas eu sei que é uma teoria que tenta explicar o mundo um pouco mais abrangente do que a teoria quântica. Afinal, a física quântica, a mecânica quântica, ela explica o mundo subatômico, mas o mundo macroscópico, talvez, inclusive de movimento de planetas, ela não é tão boa para explicar assim, tá? Bom, gente, então por enquanto é isso. Deixarei atividades para vocês fazerem agora. Eu ia trabalhar mais um conteúdo com vocês, mas eu acho que a quântica já foi um pouquinho pesado para vocês, não é? Eu vou deixar para trabalhar então na semana que vem relatividade e vou falar também um pouco sobre física de partículas. Como é física de partículas, envolve um pouco de quântica. Então eu vou aprofundar um pouquinho mais na ciência que envolve a física quântica, ok? Bom, é isso aí, galera. Façam as atividades. Bom estudo a todos vocês.